Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o Fábio. Você está aqui na Rede Super de televisão e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e também no YouTube da Rede Super, assistindo o nosso podcast Pode Crer. E hoje um dia muito especial, porque eu não estou recebendo nenhum, nem dois, mas 3 amigos queridos, pessoas do meu coração, que vieram aqui hoje para brilhantar, para enriquecer o nosso programa e para nos abençoar. Pastor Giba Leite, pessoa maravilhosa do Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. Valeu, Fábio, muito obrigado. Obrigado a você. Olha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, só o homem top aqui. Que isso, cara. Assim, não, tá faltando... Vamos ver quem a gente chama. Não tem mais ninguém, não? Não, então porque você é macho alfa, hétero top. Olha aí. Estamos aqui com o nosso pastor Isaías Fernandes, uma sumidade no que diz respeito à teologia contemporânea. Contemporânea, né? Prazer, meu pastor. Tudo bem? Boa tarde. Prazer, bom dia, boa noite. Não sei que hora que o pessoal vai assistir. Nem que hora que vai ao ar. Porque no YouTube, né, a pessoa... Qualquer hora a pessoa todo, né, vai ao ar na sexta-feira. Tudo bem, Giba? Como é que Graças tá? a Deus, Tá prazer. bem, Diniz, meu amigo? Bem, E aqui o nosso pastor querido, o mais novo da turma, por enquanto ainda solteiro, mas já comprometido. os dias já contando, já. Pastor Tiago Diniz, escritor, Obrigado. teólogo, professor, Que isso. mestre e um amigo querido. Seja Ô, pastor, bem-vindo. que alegria, um prazer mais uma vez voltar e principalmente com meus irmãos, meus amigos pastores aí também. Que bom. Fico muito feliz. Nós vamos falar hoje de família, teologia e depressão. Né? São temas importantíssimos hoje para a nossa igreja, porque a Igreja de Cristo, durante algum tempo, determinados assuntos foi realmente um tabu dentro da igreja, né? Eu vi que vocês trouxeram aí o material de estudo de vocês, eu trouxe o meu também, vou pegar o meu aqui, vocês com licença. Meu é Deus, outro que aí, isso. meu. O meu é um pouco diferente. Essa é boa. Isso é a Bíblia normal mesmo, né? Essa é boa. Isso aqui é boa, isso aqui é uma humildade. Isso aqui eu fiquei na liberdade de trazer porque a indicação é do meu teólogo de estimação. Olha aí. Essa é o das pastor melhores. Tiago. Ele que me indicou esse material. Pastor Giba, tecnológico. Trouxe a Bíblia dele no celular. Essa Bíblia aqui, isso aqui é uma maravilha, gente. Isso aqui é uma maravilha. Me apaixonei. Já é a segunda, porque a primeira que eu comprei, o primeiro amigo meu que viu, tomou de Ficou mim. doido com ela. E aí... não dá para ficar presenteando com ela não, né? Porque ela é bem É um diferenciada, bom né? investimento, é essa aí. Então eu vou fazer uma dedicatória aqui agora, depois dela, para poder fazer, só que eu não posso mais dar, que eu já anotei meu nome. É isso aí. A gente dá as Bonita outras, mesmo. né? As glórias a Deus por isso. Meus irmãos, quero que vocês sejam muito bem-vindos. Os 3 já foram entrevistados aqui. Pastor Tiago, mais de uma vez, inclusive. Não. Mas são assuntos inesgotáveis, né? Se a gente abrir para falar de depressão, quando eu estou falando de depressão, não estou falando só dessa depressão popular, de falar, fulano está meio com depressão, mas falar da depressão com um diagnóstico médico fechado mesmo, depressão de uma pessoa que precisa de fazer tratamento, que precisa de tomar remédio controlado, tarja preta, ir no psiquiatra, desse tipo de depressão. Não tem como a gente não falar de depressão sem passar pela família, porque diretamente as nossas famílias elas são atingidas também por quem está num quadro de depressão. E num outro ponto, cruzando tudo isso aí, tem a teologia. Onde que a teologia vai entrar nisso aí, né? Nós tivemos pessoas que tiveram depressão na Bíblia, porque dentro da igreja, infelizmente, e eu digo isso de causa própria, porque eu não só fui uma pessoa que pensei o que eu vou falar agora e falei, como já ouvi muitas pessoas falarem para mim também. Então eu falo de causa própria e eu acho que a gente tem que abrir as nossas feridas também, então isso doa quem doer. Eu não tenho nenhum problema quanto a falar isso. Dentro da igreja, durante muito tempo, a gente disse o seguinte para quem tinha depressão: você está com falta de Deus. Falta de fé. Falta de fé. Você não está ajudando os outros. Você não está indo no culto. Você não está indo na campanha de oração. Uma obra do diabo, né? Fizeram a obra do diabo na sua vida, você deu brecha. O que você está assistindo? Que livro que você leu? Que presente você ganhou? Sempre colocamos em fatos e artefatos, né, um problema que é clínico. E aí,
A gente não fazia isso quando o cara está com artrose. Né? Quando o cara está com colesterol. Existe tá com falta de Deus. uma demonização seletiva, né? Algumas coisas é a ausência de Deus, a ação do diabo, outras não. Exatamente. É até onde convém. Então, para vocês que são teólogos, para os três aí, quem quiser falar, se nós estamos aqui entre irmãos, entre amigos, pode tomar a palavra aí à frente. O pastor Giba tem uma experiência incrível nisso aí. Né? Nós fizemos uma série no nosso culto de quarta-feira, falando sobre corpo, alma, espírito e mente. Acho que você participou também, pastor? Não consegui participar, né? Porque eu estava viajando. Você estava viajando, foi por isso. O pastor Tiago participou, o pastor Giba participou. E assim, cara, a gente fez os cortes do vídeo e foi o corte mais comentado, foi o corte que eles mais replicaram, foi o corte falando da depressão dentro da igreja. Então eu vou abrir esse assunto aqui para a gente falar e vocês podem tomar a palavra à vontade. Assim, depressão e teologia, aonde que a gente vai se encontrar aí? Em que ponto da Bíblia? Tem a liberdade, não, tem a liberdade. Eu acho assim, a gente precisa entender, para início de conversa, né, é que a depressão não é, de fato, a ausência de Deus. Acho que cometemos um erro e não existe em lugar nenhum na Bíblia que existe isso. Isso é um verbete ou uma fala que não foi construída biblicamente. Então, nós tivemos sérios homens de Deus que passaram várias crises, né, emocionais. A gente pode citar Elias, a gente pode citar Jonas, a gente pode citar o próprio apóstolo Paulo. A segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto é uma carta onde as emoções dele, você percebe que ele está bastante abatido, né, passando por situações complexas. Jeremias, o próprio profeta Jeremias. Então, isso não é. Você vai dizer que esses homens não tinham Deus. Se esses homens não tinham Deus, então o mundo inteiro está na depressão. Porque a gente está falando de grandes homens de Deus que foram usados por Deus. Mas existe o que nós somos, principalmente no Brasil, muito místicos. E tudo que a gente não sabe controlar e o que a gente não conhece, não pode nominar, nós colocamos a culpa ou no pecado ou no demônio. Ou jogamos para o ocultismo. Exatamente. Então, já ouvi muitas vezes que a pessoa com depressão é demônio, a pessoa com depressão é o agir do maligno, ou ela está dando brecha para alguma coisa, ela desviou, enfim, quando na verdade não tem nada a ver. Existe sim a possibilidade de uma pessoa entrar num processo de crise emocional por ação do mundo espiritual, sim. Só que a gente não pode espiritualizar o que não é espiritualizado, o que tem que ser tratado clinicamente, né? Então você tem uma doença aqui no braço, a gente ora para curar. Se não curar, tá tudo bem, vai no médico, faz o tratamento, tá tudo certo. E a depressão é dessa forma também. Eu vou dizer algo que eu penso, assim, dentro da minha pequenez e do meu pouco raciocínio, que eu reconheço que eu tenho dificuldade de aprender as coisas. Eu tenho mais dificuldade do que os outros, assim. E então eu procuro estudar muito um assunto só para que aquilo possa esclarecer na minha cabeça, né? E eu cheguei ao ponto assim que eu pensei, falei, olha, quando Jesus estava conversando com os discípulos e eles estavam interrogando ele a respeito dos ricos, porque ele queria mandar uma mensagem direta para eles a respeito do rico, e ele fala a célebre frase: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E ele estava dizendo aquilo por um motivo específico, vocês teóricos sabem, porque aqueles discípulos ou apóstolos achavam que quanto mais rico a pessoa era, mais abençoada ela era, mais amigo de Deus ela era. E quando Jesus fala aquilo ali, eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, porque é da lacração, mas ele desconstrói aquilo no meio deles, né? Ele desconstrói. Aí as pessoas falam assim, não, mas peraí, se eles, que a gente dá uma vida achando que é seu amigo, ou amigo de Deus, porque tem bens e riquezas, e agora você está falando que é mais difícil eles... um camelo passar num buraco de agulha, a gente sabe que isso é uma analogia que se faz, né, sobre algo lá em Israel, em Jerusalém. É mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se não eles, quem? Né? Se não eles, quem? Né? E aí Jesus fala assim, olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Né? Então ele estava querendo dizer o seguinte, olha,
para vocês acumularem, isso é o meu pensamento, viu? Meus irmãos teólogos me corrijam publicamente, eu não tenho problema com isso, tá? Então, eu acredito que naquele momento Jesus estava dizendo assim, olha, o que vocês não conseguem fazer, né, que vocês estão achando que você vai ter que arrumar muito dinheiro, você vai ter que ser muito rico, você vai ter que ter muitos bens para você ser meu amigo. O que você não conseguir fazer disso aí, eu vou fazer. Eu que vou fazer, sou eu. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, se para um rico é impossível entrar no reino dos céus, porque é mais fácil um caminho passar no buraco de agulha, para mim é possível. Então, eu sempre fico pensando assim, cara, o que é possível para a gente faz. Então, eu chego a pensar o seguinte, cara, se eu tô com dor de cabeça, que me perdoe as minhas irmãs de oração, que eu amo. Gente, as minhas irmãs que me seguem, tá? Elas têm, em média, de 19 a 25 anos. É o público que me segue. Mas é o público que me segue só para mandar mensagem da avó. Porque as avós não têm Instagram. Entendeu? Então, assim, eu tenho coleções de fotos e mensagens assim. Pastor, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu tenho 21 anos. E a minha avó, Maria, pediu para mandar essa mensagem para o senhor, falando que gosta muito do senhor e tal. Então, as vovós me amam e eu tenho este público lá. E são mulheres de oração, sempre mandam mensagem através das netas ou dos netos que estão orando por mim, que oram por mim, que eu estou lá no círculo de oração delas e tudo mais. E eu fico muito feliz e contente com isso. Então, elas me perdoem no que eu vou falar, porque eu vou falar isso com muito temor e muito respeito e aceito ser repreendido nisso aqui. Pô, se você está com dor de cabeça e existe uma Neosaldina, não estou fazendo nem propaganda Neosaldina, não. Pode ser um Dorflex mesmo. Um Dorflex, eu não sei o que, qual dipirona, o que for. E aquilo existe, um médico te receitou, ou alguém te falou, isso aqui passa dor de cabeça. Se você toma e passa, cara, você pode até fazer uma oração, Senhor, me ajuda a passar essa dor de cabeça, em nome de Jesus, eu estou aguentando tomar esse remédio aqui, que esse remédio faça efeito em mim, em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração, sim. Eu faço oração para tomar remédio, para aquele remédio ser eficaz, ok. Cara, mas você não precisa de outra coisa além disso. Você não precisa ficar com dor de cabeça o dia inteiro orando, sendo que tem uma coisa ali que resolve. Agora, é possível, né? Se uma pessoa tem um diagnóstico médico, né, que o médico falar, olha, isso aqui é uma enxaqueca crônica, né? A gente pode fazer até aqui, mas não é uma coisa que o remédio vai te aliviar, ele não vai te curar. Aquilo ali você vai precisar do joelho e das lágrimas, né, nesse momento. Ali é onde Deus fala assim, é impossível para o homem? Deixa para mim. Vocês não conseguem fazer? Deixa para mim. O gesso não resolveu o seu braço? Então deixa para mim. Deixa que o impossível é comigo. Né? Assim, quando Jesus fala o que é impossível para o homem é possível para Deus, ele também está dizendo assim, olha, o que é possível para o homem é para ele fazer. E o que é impossível é para eu fazer. O que vocês acham disso? Deixa eu, Giba. Emprestar a Bíblia aqui, tio. Obrigado. Eu acho que é algo conflituoso hoje, que se a gente for pegar... Ó, tem até dedicatória aqui também. Essa Bíblia aqui não pode ser dada, não. Não, pode não. Eu ia pedir ela bem bonita, mas enfim. Pede a do pastor. Cada dia eu tô de olho já. Mais bonita. Antes dele fazer a dedicatória. Já aproveita, pode ser a última. Mas o que é algo conflituoso? Quando nós vamos pegar de Gênesis Apocalipse, nós vamos ver vários homens, várias mulheres sofrendo até emocionalmente. Na Bíblia, e naquele tempo, nós não vamos ver, por exemplo, Jeremias com diagnóstico de depressão. Voltando lá na fala da depressão ainda. A gente não vai ver. Porque a depressão ainda não tinha naquela época. Não tinha a palavra depressão, não tinha o diagnóstico, a doença, não tinha o psicólogo, não tinha o psiquiatra, não tinha o remédio. Quando nós vamos olhar Elias,
nós vamos decorrer da mesma coisa. Quando nós vamos olhar para Davi, a mesma coisa. Quando nós vamos para Jesus lá no Getsemane, a mesma coisa. Então, ao decorrer da Bíblia, nós não vamos ter a palavra depressão, nós não vamos ter o diagnóstico, nós não vamos ter o psiquiatra, o psicólogo. Hoje nós temos o diagnóstico depressão, hoje nós temos o diagnóstico de um psiquiatra que tem uma profissão regulamentada, o psicólogo uma profissão regulamentada. Só que naquela época não era... Ó, tem até uma cartinha aqui, Diniz. Naquela época não... Oferta. É uma oferta aqui. Só que não é da Fernanda, a gente vai dar uma espiada não, é da mãe aqui. dele. Valnice é a mãe dele. É brava, a mãe dele é brava. Expondo a intimidade dos pastores aqui é assim. Tá tudo certo. Ó, eu já tive essa crítica sobre Bíblia, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, onde eu quero chegar? Naquele vídeo, os cortes aqueles, eu postei no meu também. Eu tive uma enxurrada de pessoas me questionando e, de uma certa forma, com um vocabulário muito maldoso ainda. Sim. Também recebi. E eu digo, olha, para mim é uma coisa tão simples que eu não sei como é que o pessoal não entendeu ainda. Eu deixei a Ari responder algumas coisas também. O que acontece? Hoje a gente tem uma doença já determinada que se chama depressão, já tem medicamentos. Naquela época, por exemplo, a pessoa me questionou, tá, mas Elias não estava com depressão, então o que está dizendo? Ok, mas se naquela época tivesse a doença já descrita, seria a depressão. Naquela época, se Jeremias ele tivesse um médico, um diagnóstico, seria a depressão. Porque o quadro, aquilo que a pessoa está sofrendo diante do quadro de doenças, se a gente for fazer um paralelo, os sintomas diante das doenças, aquilo é depressão. Então, só que hoje a gente precisa trazer isso à nossa memória. E parar de ser ignorante. Parar de ser ignorante referente à palavra de Deus que não muda e referente à ciência que evoluiu ao ponto de hoje nós descobrirmos que tem doenças que naquela época não tinham esses nomes, mas os sintomas eram os mesmos. Então, onde que a teologia entra? Onde que a palavra do Senhor entra? Olha, nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que faz milagre. O Isaías falou bem, pastor Isaías, se o braço está doendo, nós oramos. Não foi curado, a gente toma um remédio. Mas compreendendo de que mesmo o remédio, o médico, foi Deus que permitiu. O milagre também. O milagre acontece, por mais que seja diante de uma quimioterapia, diante de um medicamento, foi Deus que permitiu. Então, cabe à pessoa saber, eu fui curado para a honra e para a glória do Senhor, mas diante de um medicamento que Deus deu sabedoria para o homem criar. Sim, sim. Eu não faço essa separação de maneira nenhuma e também, fazendo um comentário dentro do que você está falando, tudo evoluiu. A palavra de Deus ela é a mesma, as coisas que evoluem, né? Por exemplo, nós temos uma Bíblia no celular hoje. É uma evolução, né? Uma evolução, e é uma evolução boa. E não uma versão apenas, você tem são várias versões, né? Inclusive, quem está aprendendo outra língua pode colocar lá em outra língua para aprender. É fantástico isso, cara. Fantástico. Eu uso muito a Bíblia no celular. Pô, cara, eu acho que se fosse a época de Salomão hoje, ele teria um jatinho. Teria. Né? José, como governador do Egito, teria um jatinho para ir lá na terra dele. Não faria aquelas expedições ali perigosíssimas, dias e dias de caminhada. Né? É uma evolução, não tinha na época, hoje tem. Então, assim como as doenças, que eu acredito que muitas evoluíram, junto com todas as questões humanas de alimentação e poluição e tudo mais, mas eu acredito que determinadas coisas já tinham naquela época também que não foram diagnosticadas, porque não tinha alguém para diagnosticar aquilo. O apóstolo Paulo fala, quando Timóteo está doente, ele diz, toma um pouco de vinho, porque era o remédio da época. Sim. Pro estômago, né? Mandou misturar uma água, né? Um negócio assim. Toma ali. E o Provérbios também fala para poder alegrar o coração. Ontem, coincidentemente, eu falei isso para uma jovem sobre isso. Falei, olha, você pode pedir ajuda, você pode orar a Deus te ajudar, você pode pedir ajuda. Tem gente na Bíblia que foi curado, o cego de Jericó foi curado instantaneamente. Mas teve um outro que Paulo falou assim, olha, toma um vinho misturado com água para o seu estômago que você vai precisar.
Gente, olha, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês responder durante o intervalo aqui. Agora vocês decidam no Para o Ímpar, no 0 1, quem vai responder, tá? Um pastor diagnosticado com um quadro de depressão. Obviamente que nós não estamos falando de um quadro severo, de uma pessoa que esteja deitada numa cama e não consegue levantar. Mas uma pessoa que está seguindo o curso da vida dela, mas ela está com depressão e ela está se tratando. Ela pode pastorear? Sim ou não? Se não podia, eu tô lascado, porque eu tô com depressão, né? Então, por isso que eu Foi queria, diagnosticado. por isso que eu queria que o senhor falasse sobre isso. A questão é, primeiro, parece que todo mundo diz hoje que está com depressão. Então a gente já tem que desmistificar isso aí. Está com depressão quem tem o diagnóstico, né? Então é importante procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra e ter o diagnóstico. Então eu tenho o diagnóstico. O que não pode fazer é, diante de um laudo médico, o psiquiatra, o psicólogo dizendo, olha, tu tem que parar agora, porque senão isso vai te matar. Aí tem que parar. Aí é diferente. Claro que existe uma lacuna muito importante de que... eu estava olhando o pastor Fábio mexendo na Bíblia e me perdi aqui. Eu tenho, acho que... TDAH. Você tem TDAH também, além Irmão, talvez o já me seu caso seja de concentrei. afastamento. Eu tô até agora pensando. Porque eu só tô virando a página, eu não fiz, eu nem li, eu nem tava lendo. Meu TDAH é severo, mas agora eu vi que... Não, eu tô até agora tentando lembrar ou adivinhar qual a marca do café que tá na cabeça. Cara, eu tô com pena Você das já tem nossas déficit. ovelhas, meu. Você Olha. é déficit. Eu tô até agora. Deve de atenção, TDAH. Tô só a misericórdia Olha, de Deus. Deus Mas voltando à amado. depressão aqui. Ainda na Lagoinha existem pastores bons, Sério? tu pode ir pra lá. Não é nós três no caso, tem outros. Nem muito menos eu. Muito menos eu. Mas que nem eu estava falando, a importância de reconhecer o teu limite e viver uma vida de equilíbrio. Eu não queria procurar um psicólogo e nem um psiquiatra, né? Eu já contei essa história várias vezes, não vou contar de novo, mas de uma forma muito resumida o que o meu psiquiatra proibiu e o meu psicólogo. Ele me deu um parecer que ele diz o seguinte: pode dizer que o teu médico receitou isso, o teu psiquiatra receitou isso. Tu tem a obrigação agora de botar o pé no freio. Esse pé no freio, ele diz o seguinte: tu não vai parar de atender, tu não vai parar de pastorear, tu não vai parar de pregar. Mas a partir de agora, tu tá com um atestado médico, aonde tu não pode viver o mesmo ritmo de pastoreio que tu vivia antes. Então agora é uma vida mais suave. Então continua pregando, vai pastorear, mas agora mais de boa. Te permite, durante a tarde, sair num shopping, passear um pouco, te permite ter uma carga horária mais reduzida. E aí diz, tu tá com atestado médico, ou seja, tu não vai parar de fazer o que tu foi chamado para fazer, mas também existe uma vida de equilíbrio. Então, por exemplo, o errado acontece quando o pastor, ele entende que está com depressão, tem um laudo médico, mas, por exemplo, o que ferve no coração do pastor, muitos é atender, cuidar de pessoas. E aí proíbem ele de atender. Isso só vai afetar, só vai prejudicar. No meu caso, por exemplo, eu amo pregar, sou apaixonado. Não gosto muito de atender, mas gosto muito de pregar. Que é o chamado de cada um. Conheço pessoas que não gostam de pregar, gostam de atender. Se me tiram um altar, isso só vai me prejudicar, Então, é o equilíbrio. Agora, pastor com depressão, tira ele, tá errado. Tem que entender o limite, o equilíbrio. Eu acho assim, a gente não pode também penalizar, né? Porque, vamos tratar, gente, a depressão é uma doença, e é uma doença assim como outra. Se um pastor ele está com enxaqueca, você tira ele das atividades laborais? Se o pastor está com dor no estômago, gastrite, você tira ele das atividades laborais? Não. O que vai fazer é tratar, talvez por algum momento, por orientação médica, e aí, gente, a gente deixa bem claro que tudo é o médico. Né? E parte até da depressão vem, e talvez nós sejamos a geração mais depressiva da história da humanidade. Sem de fato. dúvida. Não tenho dúvida. Um atestado disso é desequilíbrio. É porque a gente não consegue viver. A gente não dorme bem, não comemos bem. Quando
eu sou pastor de jovem. Pouca? Nenhuma atividade física, na verdade. Ó, eu sou pastor de jovem. Eu não sei porque você insiste nos assuntos. Não, foi ele que falou. É o foi Diniz. ele dessa vez. O Diniz, ele sempre é o João Marcos. certo, O João Marcos. Aí, olha só, eu sou pastor de jovens. Mas ele faz academia comigo, tá? Só pra te cortar. Aqui ele faz academia comigo. Glória a Deus pela vida do João Marcos. Só para voltar aqui, que senão eu vou perder também. Perdão. Que é do TDAH. Olha só, eu pastorei jovens. E a vida de desequilíbrio. Vivem uma vida sexualmente ativa antes de casar. Sim. Casou, parece que vira uma chave. Pastor, não tô com vontade mais. Aí eu falo assim, gente, é desequilíbrio. Aí, quando é jovem, aí vive aquela vida comendo de qualquer jeito. Aí depois casou, tem que comer arroz e feijão, não tem dinheiro para ir todo dia no fast food e não sei o que lá. Também. Então, assim, a gente precisa ter uma vida equilibrada. Exatamente. Ter tempo para lazer, tempo para rotina, tempo de orar a Bíblia, ler a Bíblia, orar. Você não vai virar... A pessoa converteu, o novo convertido, ele tem mania de querer morar na igreja, né? Converteu, totalmente. Aí quer ficar na igreja, quer só orar. Mas é saudável você ficar 12 horas do seu dia orando? Não é saudável. Você precisa trabalhar, você precisa se alimentar. Você vai orar. Não vou falar sobre isso porque a pastora Ângela pode estar assistindo. Mas a pastora Ângela, ela já é no nível semi-anjo. Deixa eu fazer eu tô falando das pessoas normais, não eu vou fazer uma pergunta para produção aqui em cima. Aqui, gente, aqui é chique. Aqui nós temos produção suíte, aqui é tudo, 6 andares, nossa TV, vocês não têm noção disso aqui não. Ô, Sérgio Gandra, a gente pode tomar alguma coisa aqui durante o programa, de marca, essas coisas assim? Ou não? Não pode? Só não pode tomar, mas não pode mostrar a marca, né? Mas tomar pode ficar à vontade. Então, que jeito que nós vamos tomar? Então, olha só, e botar marca, no copo não vai poder também, senão vai parecer outra coisa. Então, no final, a gente faz um brinde. Quem tem marca de tomar marca, patrocina. Que a gente ia tomar uma coisa para dar energia, gente. Um energético, né? Mas não pode fazer o quê? Tá vendo? Essas coisas aí que depois o pastor fica para baixo. Ia dar o açúcar aqui, né? Mas tudo bem. Um pouquinho de glicose. Encerrou o raciocínio? Encerrei. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. É isso. Eu acho que agora a gente associando isso com a teologia, que também é um pêndulo muito importante a gente destacar, porque a Bíblia, ela esbarra em todos os assuntos. Na verdade, a gente só tem clareza de todos os assuntos porque a Bíblia esclarece qualquer assunto. Na verdade, o teólogo, eles falam que a boa teologia ela é produzida com boas perguntas. Então, toda pessoa que vai na Bíblia para poder procurar sempre respostas, ela, na verdade, precisa fazer boas perguntas. E se a gente pudesse fazer aqui agora, né, o que o pastor Giba falou, existe depressão evidenciada nas Escrituras, o que eles falaram, diagnosticada não. Mas nós temos ao longo da história vários personagens bíblicos, como foi citado. E ao longo da história da igreja, a igreja também foi marcada por longos percursos de personagens bíblicos que enfrentaram um momento de muita dor na alma. Um dos mais conhecidos, ele escreveu um devocional falando sobre a depressão dele, que foi o príncipe dos pregadores, né? Isso. Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon. Hoje A gente ficava na dúvida se é Spurgeon ou se é Spurgeon, né? Trouxeram meu energético aqui, como eu não tô na câmera, eu vou tomar um gole. Não, pode ficar à vontade. Fica à vontade, mas como nós somos e assim, da Inglaterra, o resumo Spurgeon. É Spurgeon. Ele não parou de pregar, ele escreveu mais de 3.000 sermões com um quadro clínico depressivo diagnosticado com o diagnóstico da época. Então, ele mesmo fez uma autoavaliação, ele sofria com uma tristeza muito profunda, ele deixava isso claro em grande parte dos sermões, tanto que foi compilado a partir dessa realidade dele, um devocional onde ele evidencia essa tristeza da alma que ele sentia. Qual o devocional que é dele? Porque tem tantos bons devocionais. Obrigado, irmão. Você pode aparecer. Se eu não me engano, é a depressão de Spurgeon. Você fez aniversário? A depressão de Spurgeon, mas é narrada pelo um outro autor, né? Lógico. A depressão de Spurgeon. É um devocional que encontra lá na Seara Livraria, da nossa livraria. E aí eu vou te fazer uma pergunta bem leiga, tá? Sim. Não te deixa mais para baixo não. esse devocional, não? Não, aí é o contrário. Porque, por exemplo, a pessoa tem esse quadro clínico, igual o pastor Giba.
e ela associa com o maior dos pregadores e que aquilo não foi o suficiente para neutralizá-lo, ela pode se sentir de forma empática fortalecida. É possível grandes homens de Deus continuarem fazendo grandes coisas de forma equilibrada e limitada, deixando um grande legado, enfrentando uma das piores doenças da alma. E isso é importante falar e ressaltar, principalmente quando nós tratamos de pastores. Por quê? Olha só, um pastor no púlpito, ele não está indo pregar a depressão dele. Ele não está indo pregar as emoções dele. Ele está indo pregar a palavra. Exatamente. Ele é revestido pela palavra. E a palavra tem poder, é o Espírito que transforma. O pastor Giba pregou no dia 25 de dezembro de janeiro desse ano. Janeiro do ano passado. Dezembro do ano passado. Ele pregou no culto que nós tivemos juntando, né, todos os adolescentes, jovens adultos, o culto Unity. E ele pregou uma palavra sobre renovo. Ele pregou uma palavra de ânimo. E ora, você vai olhar e falar, poxa, como uma pessoa que acabou de falar que está com depressão, está falando sobre ânimo. Porque ele não pregou do coração, ele pregou da palavra. Mas talvez seria a pessoa ideal. Exatamente. Né? Não, e caso, o Spurgeon tem um sermão dele, que se eu não me engano é A Porta Estreita, virou até um livro, onde ele fala que ele pregou aquele sermão porque ele foi carregado pelos diáconos da sua igreja até a catedral para pregar, porque senão ele não estaria naquela noite pregando. Ele foi forçado pelos diáconos, porque ele não tinha condições emocionais de sair de casa. Ele foi carregado e foi colocado no púlpito durante a pregação. Cara, e ele pregou. E o sermão virou um livro, que é um sermão lindo. Inclusive, eu plagiei esse sermão dele e preguei, entendeu? Eu dei os devidos. As resoluções de Jonathan Edwards, uma das resoluções é essa tristeza da alma dele. Ele escreve mais de 140 resoluções. Olha só. E uma delas é a oração dele constante para que ele não cedesse à sua própria fraqueza. Eu achei lindo o que o pastor Giva falou sobre não me tirem um púlpito, porque tem sido para ele uma cura. Isso. Eu não sei se todos lembram a fala do pastor Márcio também, recente, de que a cura estava no púlpito, mas depois ele jubilou. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando ele está entregando o legado, não é que ele está cedendo à fraqueza, pelo contrário, ele foi curado, mas ele entendeu agora aquilo que o Giba falou, o limite dele. Talvez até fez isso por ter sido curado. Por direções de Deus. E nós acreditamos que sim, ele disse isso. E outra coisa, a gente sabe que uma pessoa igual o pastor Márcio vai viver a Lagoinha o resto da vida, porque tem pessoas fora da igreja que acham assim, nossa, que pena, né? O pastor Márcio saiu da Lagoinha. Não, ele não saiu da Lagoinha. E muito pelo contrário, né? A voz ativa dele vai ser enquanto Deus der fôlego de vida para ele. Ele está pastoreando o tempo todo. Que ele é uma pessoa maravilhosa. Daqui a pouco ele liga aqui, feio. Sem dúvida, sem dúvida. Olha só, gente, eu queria só desmistificar então uma coisa pra gente, a gente já caminha para encerrar, infelizmente. O Quero que pastor vocês pode pastorear. Quero que vocês voltem aqui. Um pastor, ele pode pastorear sim, né? Pode. Com quadro de depressão. Eu também já fui diagnosticado com quadro de depressão, quadro de TDAH, déficit de atenção. Meu Deus. Tanta coisa que eu falei assim... Eu sou diagnosticado com TDAH. Eu saí de lá até melhor. Falei, rapaz, eu saí do médico, na época, mais forte do que eu entrei. Que eu falei assim, eu não sabia que eu tava com tanta coisa assim, eu tava fazendo tanta coisa. Exatamente, eu tive essa mesma Agora sensação. que eu não vou parar. E sobre o púlpito também tem o mesmo pensamento do pastor Giba, né? Quando alguém me pergunta, ou nas minhas reflexões, fala assim, ó, qual que é a melhor coisa da vida para mim hoje? O melhor lugar do mundo para mim hoje, eu falo isso... sem demagogia nenhuma, diante de Deus, porque só Deus conhece o íntimo do meu coração. O melhor lugar para mim hoje é estar ali, no púlpito da igreja, no púlpito da Lagoinha, pregando a palavra de Deus que eu estudei em casa. Isso é a melhor coisa que tem na minha vida. Olha, o momento que eu saio, eu faço o mesmo caminho de volta para a igreja, da igreja para minha casa à noite, né? Que o meu culto é a quarta-feira, às 19h30. Fica aí o convite para você na sede da Igreja Batista da Lagoinha. Então termina 9 horas, eu fico ali até umas 10 e eu faço aquele percurso ali voltando para casa. E de dia, quando eu faço aquele percurso, por um acaso, andando na cidade, eu tenho uma sensação, cara, tão boa. Eu falo assim, cara, esse aqui é o meu caminho, assim, de volta para casa, assim, quando eu vou embora. É aqui que eu passo, é essa BR aqui. E eu acho aquilo muito bom. Então, acho assim que nós estamos
vulneráveis a essas coisas devido ao ativismo, devido à alimentação, devido à falta de atividade, devido a tantas coisas, devido às comparações que as pessoas fazem com a gente, né? Porque existe, a gente fala muito, eu mesmo prego muito sobre a comparação na internet, que ela tem destruído casamento, que ela tem causado depressão em jovem, jovens se cortam porque ficam olhando lá a internet, a amiga que faz isso e ela não se faz, né? O mundo perfeito, colorido, lindo. Mas às vezes nós pastores somos comparados dentro da igreja também, né? Quando eu entrevistei a Ana Paula Valadão aqui, ela falou muito sobre isso, falou assim, olha, é interessante que a pessoa pega um ministro de louvor que tem 1 milhão de seguidores e fala assim, nossa, esse é uma bênção, é uma unção, e de repente pega um irmãozinho, ele tem 500 seguidores, que é uma bênção, que tem uma unção também, mas ele já não é mais agora, porque ele não tem aquele público ali que deveria ter, então se ele tivesse unção. Aí nós estamos voltando lá para os amigos de Deus que eram os ricos. Por isso a importância de nós não ficarmos pautados só no que nós fazemos, mas em quem nós somos. Então isso aqui é importante, o caminhar junto, tá com família, o tá não só não parar de pastorear, mas o não parar de ser cuidado, se permitir ser cuidado, se permitir ser amado, se permitir estar junto com outras pessoas. Exatamente. E levar a vida mais leve, né, gente? Levar a vida mais leve com tranquilidade. Não tem pecado nenhum você sair num dia de semana à tarde, porque no interior tinha isso, né? Se você tivesse 2 horas da tarde numa padaria tomando um lanche, se não tivesse trabalhando, você era vagabundo, né? E assim, então a gente tinha que estar trabalhando o tempo inteiro, até anoitecer. Inclusive, pastor, isso aí deveria ser um tema até de um podcast aqui, falar assim, deveria. Depressão nos pastores. Exatamente. Porque se existe um nicho que sofre com problemas emocionais, é o nicho pastoral. Exatamente. Exatamente. Olha, eu levanto todos os dias, meu despertador está aqui, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Eu prego à noite. Eu saio da igreja 10 horas, às vezes mais. Pô, por que um dia de manhã, meio-dia, 1h da tarde, eu não posso estar fazendo outra coisa? Sim. Né? Se eu vou trabalhar à noite, se aquela hora que eu vou para o culto, e quem não vai para o culto assistir, está em casa, jantando com a família, jogando bola com os filhos, brincando, lendo, fazendo uma série de atividades. Não que é a minha, que ele não seja importante, mas eu digo assim, é uma função, não vou falar nenhum trabalho, não acho que é um trabalho, é uma função que eu estou desenvolvendo. Então, se naquele momento eu estou desenvolvendo uma função que eu preciso de uma responsabilidade para aquilo, porque que em outros momentos de horários diferentes de outras pessoas, eu vou botar aqui o guarda noturno, gente. Não é um guarda noturno. Já pensou o guarda noturno, se a gente for cobrar dele de dia, ó, você fica saindo por aí não, cara, senão como é que ele vai fazer, né, as coisas dele? Meus irmãos, vou deixar uma palavra aqui para nós e para todos que estão ouvindo, porque eu sei que a depressão tem assolado não só as igrejas, mas as famílias também, as donas de casa, adolescentes, até criança. Hoje nós temos quadro depressivo expressivo já com criança diagnosticado. Mas tem uma palavra em Salmos 3:3, fácil de você gravar aí, que diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do santo monte me responde. Né? Então nós sempre podemos clamar a Deus no momento de doença, no momento que estiver sem doença, no momento da prosperidade, no momento da escassez. Você pode clamar ao Senhor, que Ele está te ouvindo. E tem umas outras traduções que eu acho que tão bonito, que fala aqui nesse pedaço, que fala assim, és a minha glória que exalta a minha cabeça. Tem uma tradução que diz assim, és a minha glória que faz-me andar de cabeça erguida. Né? Isso é muito lindo, né, cara? Saber que quem anda de cabeça erguida é uma pessoa vitoriosa, e quem está falando isso pra gente é Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês é bênção demais. Eu amo cada um de vocês, de coração. Amém. Obrigado. Obrigado a vocês. Vamos marcar outros. Vamos marcar outros. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui. Mande as suas perguntas, manda também se você discorda, pode falar com a gente aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, fique em paz.